11h30. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos, irmãos, prosseguir então nesta manhã com aquilo que estivemos vendo no dia de ontem. Nosso intuito no dia de ontem foi trazer a você, em primeiro lugar, um encorajamento. Eu quero lembrar disso a você, porque nós estamos vendo ideais bastante elevados. E como acontece com o próprio espírito da pregação, quando nós somos confrontados com os altos ideais da palavra de Deus, nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos atingi-los. E é difícil também, é um ideal elevado, muito grande, pregar com este tipo de qualidade com o qual nós estamos sendo ensinados aqui durante esta conferência. É um objetivo alto, é um ideal elevado, sublime. Mas eu também gostaria de encorajar você a fazer a sua parte com responsabilidade. O consolo que nós temos é aquilo que ouvimos agora pela manhã, que nós não precisamos ser originais, nós só precisamos ser fiéis. Nós não precisamos de grandes ideias, de grandes estratégias. Nós precisamos abrir a palavra e entender o que o texto está dizendo, e entender as histórias locais dentro da grande história e falar a respeito disso para o povo de Deus, de maneira que Cristo seja apontado. Parece simples, mas não é. Mas como é que podemos então nos apresentar a Deus de forma que esse ideal seja perseguido por nós? Nós mencionamos isso ontem. Estudo, leitura da Bíblia, priorização do papel do pastor como pregador, como mestre. Há outras pessoas na igreja que podem cuidar dos assuntos com os quais muitas vezes o pastor está envolvido. Não há ninguém mais que possa cuidar disso com o seu chamado, com o seu treinamento, com a sua posição. Ninguém mais pode cuidar do púlpito. Esse é um trabalho todo seu. E você então precisa se dedicar a ele com ênfase. Então, a nossa proposta no dia de ontem foi convidar você a enxergar como isso pode ser feito. A teoria tem sido apresentada, alguns exemplos foram dados. Ontem à noite nós vimos um exemplo muito bonito de Gideão. E eu queria hoje trazer mais exemplos para você a partir do livro de Esther, como anunciei no dia de ontem. E por que nós escolhemos Esther? Porque vamos falar de Jesus no Antigo Testamento, de um dos lugares mais desafiadores. O livro de Esther, você que estudou isso deve se lembrar, foi inclusive discutido entre os judeus se deveria ou se não deveria estar no cânon hebraico das Escrituras Sagradas. Por quê? Ele não menciona o nome de Deus. E existem algumas explicações, e nenhuma delas é definitiva, sobre por que isso se deu desta forma. Alguns dizem que, muito provavelmente, esse possa ter sido, em primeiro lugar, um registro de Mordecai a respeito da história, dos anais do Império Persa, a respeito de como os judeus se livraram de forma legítima dos seus inimigos, depois de terem sido vitimados por aquela incitação de Amã para com o povo judeu. Amã incitou a hostilidade de várias pessoas contra os judeus e estes se defenderam, e o registro histórico disso foi feito por Amã. Mas se isso fosse visto em primeiro lugar como um documento religioso, é capaz que ele não fosse preservado. Então alguns dizem que é possível que tenha sido assim a história do surgimento do livro de Esther. Outros nos ajudam a pensar a respeito disso, apontando que no livro, em 4 pontos da história, capítulo 1, verso 20, capítulo 5, verso 4, capítulo 5, verso 13 e capítulo 7, verso 7, se você vai no original, as palavras do versículo são iniciadas com as letras do nome de Deus. Então um judeu que está acostumado a ver esse tipo de acróstico seria capaz de reconhecer o nome de Deus na história, e dessa forma o livro de Esther teria sim uma menção ao nome de Deus, ainda que indireta. Mas o fato é, essa menção não foi suficiente para os judeus receberem com tranquilidade, não sem alguma discussão, o livro de Esther no cânon, tá certo? E Esther não está fazendo nenhuma profecia direta a respeito de Jesus. Então a gente tem que
se esforçar um pouco mais para encontrar neste livro a mensagem de Cristo. E é por isso que eu queria mostrar a partir deste lugar improvável para você a pessoa, a obra do Senhor Jesus ou algum aspecto disso. Esther faz parte da grande história, cujo herói único é Deus. E eu quero convidar você a ver como, através desta história também, todas as coisas estão convergindo para Cristo, para manifestar nele a glória de Deus no seu plano redentor. Estamos aqui entre o paraíso perdido e o paraíso recuperado, entre a queda e a consumação. Esther é uma testemunha da redenção. E eu queria ver então como ela nos mostra a redenção que vem por meio de Cristo no seu livro. Uma das formas que nós podemos enxergar Esther aqui no livro é através daquilo que o Dr. Bryan Chapell chama em seu livro Pregação Cristocêntrica de o foco da condição decaída. Isso está lá no seu livro e a gente começa a se perguntar: o que é isso? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que é melhor exemplificar do que definir em primeiro lugar. Você vê lá nos versos de abertura de Esther, no versículo 3, que o rei Assuero tinha dado um banquete e que diante dele estavam os príncipes, os servos, os nobres, os líderes militares da Pérsia e da Média. E aqui já começa um grande desafio para nós, pregadores. Isso é muito importante. Saber que essa história está se desenvolvendo na época do Império Persa e entender o que é isso. Cada informação aqui tem a sua contribuição relevante para o entendimento da passagem. Quando é que foi que o povo estava debaixo da autoridade do Império Persa? Foi depois que os profetas haviam avisado Jerusalém, haviam avisado Judá que a sua idolatria, que a sua injustiça social seria disciplinada por Deus, que Deus aplicaria sobre aquele povo rebelde as maldições da aliança. Jeremias passou 40 anos profetizando em Jerusalém que o povo precisava de quebrantamento. Ninguém deu ouvido. E apesar dos juízos que foram se manifestando, por exemplo, no ano 605, quando Daniel foi levado para a Babilônia e trabalhou na corte de Nabucodonosor, ou no ano 597, quando o profeta Ezequiel foi levado para as margens do rio Quebar, e lá esteve no exílio, e completou 30 anos, e como sacerdote poderia ir para o templo, mas ele agora estava longe do templo. Apesar de todas essas advertências, a nação não se voltou para buscar a Deus, e então Deus aplica a maldição da aliança. Ele diz: eu estou colocando vocês em Jerusalém para vocês viverem para mim. Eu estou dando a vocês a terra santa, a terra que mana leite e mel. Vocês vão viver nesta terra para mim. Se vocês não usarem essa terra para a minha glória, eu vou tirar vocês daí. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 28, a gente conhece bem essa história. E a maldição da aliança foi aplicada. Cumprindo aquilo que os profetas haviam predito, Nabucodonosor vem até Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo. E acontece aqui a condição decaída. A condição decaída é aquela que nos mostra a queda. Lembra o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Deus era vizinho do homem. Eles saíam para fazer uma caminhada toda tarde. Onde que mora o homem? Mora aqui no jardim. E Deus? Ele mora por aqui também. Toda tarde a gente caminha juntos. E o que acontece depois da queda? Olha, eu ainda tenho planos para você. Você ainda vai crescer e se multiplicar, mas agora é com dor de parto. Eu ainda tenho planos para você. Você ainda vai cuidar do jardim do mundo, mas agora é com o suor do teu rosto. Você ainda vai se relacionar comigo, mas é fora do jardim. E agora então, por conta do seu pecado, o homem perde a vizinhança de Deus. E isso de certa forma acontece em Jerusalém. Quando o povo não soube reconhecer o tamanho do privilégio que tinha por ser vizinho de Deus, por ter o templo ali, a Shekinah presente no seu meio. E o profeta Ezequiel tem inclusive a visão da glória de Deus se ausentando de Jerusalém, porque ali naquele templo onde Deus se faz presente, ídolos estão sendo adorados. Essa é a visão dos capítulos 8 a 10 de Ezequiel. Então o povo perde a sua casa, perde a cidade santa, aquela cidade que Daniel vai chamar de a terra gloriosa. Eles saem da glória daquela cidade que é tão exaltada e que a gente canta sobre essa glória dessa cidade até o dia de hoje. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o seu santo monte é a alegria de toda a terra. São os cânticos de Sião, aqueles que falam: esse é o paraíso para nós aqui.
Ainda não o paraíso completamente recuperado, mas aqui somos abençoados pela comunhão, pela presença de Deus. O povo não valorizou isso e foi então expulso de Jerusalém. E agora então as pessoas estão vivendo longe deste território sagrado. Esther está vivendo a milhares de quilômetros de Jerusalém. E ela está vivendo agora por volta do ano 480 antes de Cristo. Já fazem 100 anos que o povo está longe da cidade santa. Essa é a condição decaída que nós encontramos nesta passagem. E mais, essa decadência pode ser inclusive entendida melhor quando você vai a Daniel, que profetizou alguns anos antes, décadas apenas antes. E Daniel vem a dizer que eu estou entendendo, Senhor, eu li lá no profeta Jeremias que a gente ia ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia, mas o nosso povo só poderia voltar do cativeiro para Jerusalém quando se arrependesse. E Daniel faz as contas, e a gente vê lá que ele está já nos anos finais do Império Babilônico, já quase no começo do Império Persa, e ele faz as contas, faz mais ou menos 66 anos que Daniel já tinha saído de Jerusalém. E ele começa então a pensar, Deus, 66 para 70, está faltando um pouquinho, está quase na hora da gente voltar, mas a gente não está pronto para voltar ainda. Nós não estamos arrependidos. Nós não vamos voltar antes de aprender a lição que o cativeiro se propôs a nos dar. E então a gente vê que Daniel pergunta a Deus o que é que vai acontecer, e ele recebe a revelação de que Deus vai aplicar de novo as maldições da aliança. E lá você pode ler em Levítico, você pode ler em Deuteronômio, Deus dizendo, se você não aprender com o castigo que eu te der, eu aumento o castigo por 7. De tal forma que o cativeiro de 70 anos agora vai virar 490 anos, as 70 semanas, ou 70 setes de Daniel. Tão polêmicos, tão difíceis de interpretar, mas a ideia é essa. O cativeiro vai aumentar por quê? Porque você não aprendeu a lição ainda. Você caiu e você não consegue se levantar sozinho. E ao final das 70 semanas, a gente sabe, lá na última semana virá o Messias, aquele que vai restaurar todas as coisas. E se você quiser entender um pouco melhor isso, recomendo a você também que acesse lá a Maratona Bíblica da IPCA, isso está bem explicado lá para você entender o contexto. Nós não vamos demorar muito aqui. Mas o foco da condição decaída é exibido neste texto. Na página 44 da minha primeira edição aqui do livro do Dr. Chappell, ele diz assim, o foco da condição decaída é a condição humana recíproca que os crentes contemporâneos compartilham com aqueles ou aquele a quem o texto foi escrito. Essa condição decaída é que requer a graça que está sendo exibida na passagem. Você está longe do paraíso? Você está habitando vizinho de Deus? Embora Deus esteja presente no seu coração, no Espírito Santo, nós ainda não vivemos aquela realidade de Apocalipse 22. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus mesmo habitará com eles, estarão seguros. Esse dia ainda não chegou. Nós estamos fora de casa, nós estamos fora do paraíso, como Esther estava, como Mordecai estava, e assim a gente se identifica com o pecado que é exibido aqui, com os pecadores que são redimidos aqui e que são tratados com a graça de Deus aqui. Então a gente começa a responder desta forma, mediante um estudo contextual sério, a gente começa a responder aquela pergunta proposta pelas duas lentes que o Dr. Chappell nos lembrou. O que é que esse texto diz sobre a humanidade? Que a humanidade perdeu privilégios diante de Deus por causa do seu pecado. O que é que esse texto diz sobre mim, que eu também estou na mesma situação? O que é que esse texto diz sobre o povo de Deus em geral, que enquanto a gente está fora do jardim, a gente vai sofrer bastante e vai ter muita tribulação, como a gente pode ler a respeito disso no livro de Esther. Por outro lado, a gente faz a outra pergunta: o que é que esse texto diz sobre Deus? Eu estou fora do jardim, mas Deus está cuidando de mim. Ele vai me trazer de volta. E então eu começo a enxergar o papel deste texto, desta história, dentro da grande história. Como você pode perceber então, nós conseguimos chegar até Jesus sem precisar fazer grandes malabarismos, mas entendendo o papel da história de Esther dentro da grande história da redenção. Não é preciso encontrar elementos específicos que identifiquem partes específicas da história com algum evento específico do Evangelho para que a gente consiga chegar de um lugar até o outro. E no livro o Dr. Chappell também agora nos fala:
assim que o pregador usa uma declaração do texto para expor as verdades teológicas ou os fatos históricos que demonstram a relação da passagem com a batalha abrangente entre a semente da mulher e Satanás, Cristo assume seu legítimo lugar como centro da mensagem. O povo de Deus está fora do jardim, está sendo acossado por Satanás, mas a semente da mulher vai ser protegida de tal forma que vai esmagar o inimigo. E Esther nos conta essa história, e Cristo aparece aqui então, em primeiro lugar, desta maneira, no foco da condição decaída. Mas há uma segunda maneira pela qual Cristo aparece aqui no livro de Esther, que é no modus operandi divino, na maneira como Deus age, como Ele opera. E eu queria convidar você a pensar agora um pouco mais nas informações contextuais. Pense nas descrições da glória do Império Persa. E veja, por exemplo, que no verso de abertura de Esther, Assuero reina desde a Índia até a Etiópia. Pesquise isso no mapa, pregador. Veja quantos milhares de quilômetros são essas fronteiras. Veja que isso é maior do que a China hoje ou do que a extinta União Soviética. Veja que esse homem comandava um império sem precedentes históricos. Nabucodonosor não teve um reino desse tamanho. Então você vai perceber o quanto Assuero tinha poder. São 127 províncias, diz o verso 1 do capítulo 1. E a sua capital, a cidadela de Suzã, mencionada no verso 2, é uma cidade gloriosa. Você pode pesquisar depois isso na internet e você vai ver as ruínas do palácio de Dario em Suzã. O palácio onde Dario é o pai de Assuero, o rei dessa história aqui. E você vai ver que no Museu do Louvre, hoje, estão os azulejos vitrificados maravilhosos que foram escavados por arqueólogos franceses no século XIX e no século XX para mostrar o esplendor do Império Persa. Dá um pulo lá no Louvre semana que vem e veja isso. Você vai gostar. Se você não puder fazer a viagem, a internet está aí. Hoje em dia a gente consegue viajar de graça, tá certo? Procure lá as colunas do palácio onde o rei recebeu este banquete enorme, onde ele por 180 dias recebeu nobres e príncipes e líderes militares de cada uma dessas províncias. Você já imaginou o tamanho desse salão de festa? Você já imaginou o dinheiro que esse rei tinha para dar uma festinha básica de 180 dias? E nobre e príncipe não gosta de comer feijão com farofa, não. Eles querem uma coisa mais, né? Foie gras, eles querem um negócio mais cheio de 9 horas ali. E imagina então a generosidade do rei, não é? Dando aquele tipo de comida chique, aquele tipo de ostentação para os nobres, para os príncipes que estava sendo esperado. Quando você pensa a respeito dessa glória e do trono do reino de Assuero mencionado no verso 2, e pesquisa um pouco, você vai ver que nas escavações que foram feitas lá na cidadela de Suzã, em 1972 foi encontrada uma estátua de Dario, o pai de Assuero. Essa estátua tinha vindo do Egito, era feita de uma pedra que só existe no Egito, e ela foi trazida do Egito para o Irã, já que Suzã hoje está no Irã, por Assuero. E essa estátua retratando Dario, feita de uma pedra muito bonita, mostra na sua base as nações que estavam sendo subjugadas pelo Império Persa. E ali, com roupas diferentes e identificados com caracteres hieroglíficos, estão nomeadas 24 nações que se curvam diante de Dario. Mas aí então a gente lembra da condição decaída. As coisas não estão ainda no lugar que deviam estar, porque nós olhamos para isso e sabemos que Deus falou, Deus Pai falou a Deus Filho: senta aqui à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Naquela época, quem estava achando que pisava o mundo inteiro era Dario, era Assuero, era o mundo que estava aos pés dele. Então eu ainda estou vendo que não cheguei na consumação, eu ainda estou do lado de fora do jardim, eu enxergo a condição decaída. Mas essa era só a casa de verão do imperador persa, a casa de inverno, do imperador persa. Quando ficava muito frio, ele ia para Suzã, onde o clima é mais agradável. Mas em outras partes do ano, a sede do Império Persa era Persépolis. E se você procurar as ruínas de Persépolis na internet, você vai achar fotos extraordinárias, de um sistema de palácio impressionante. E você vai ver que nas escadarias do palácio,
tem gente de tudo quanto é tipo de roupa, de tudo quanto é lugar do império, levando tudo quanto é tipo de presente até a sala do trono dos imperadores persas. E você, mais uma vez, que conhece a história da redenção, sabe que os povos de todas as nações, como dizem os profetas, que antecederam a Esther, como diz Isaías, como dizem outros, é que trarão presentes a Deus em Jerusalém. É lá na nova Jerusalém restaurada, no governo do Messias, que os povos todos trariam presentes para o rei messiânico davídico. Então você lê tudo isso aqui, lembra desse contexto e fala, de fato as coisas estão fora do lugar. E enquanto essas coisas estão fora do lugar, o que é que Esther pode esperar? Pode esperar lutas, ela pode esperar problemas. Quando a gente ainda fala um pouco mais sobre a glória desse império persa, a gente junta informações e percebe que o verso 3 do capítulo 1 diz que isso aconteceu no 3º ano do reinado de Assuero. Esse é o ano 483 ou 482 a.C. Isso bate com a descrição de outros historiadores da época, de que foi nessa época que os persas resolveram combater os gregos. E foi nessa época então que eles fizeram aquela guerra que pode ter se tornado conhecida de você, porque Hollywood fez um filme sobre ela, o filme chamado 300. E o Xerxes, representado por Rodrigo Santoro naquele filme, é o Assuero da sua Bíblia, porque no nome dele em hebraico, Ahasverosh, que foi traduzido para nós como Assuero, Ahasverosh em persa é Kshayarsha, e em grego vira Xerxes. Só que o Xerxes da Bíblia não era aquele cara todo escalafobético lá do filme de Hollywood, não. Não era aquela coisa medonha, bizonha. O rei da Pérsia tinha barba, porque a barba era um símbolo de masculinidade naquela cultura. A barba dele tinha até trancinha, ele tinha uma coroa muito grande, não era nada daquele jeito que está lá. Mas, pensa comigo, você vê a descrição gloriosa dos exércitos de Xerxes, e os historiadores nos contam que Xerxes levou mais de 2 milhões de soldados, lá do outro lado do mundo, para tomar conta da Pérsia, porque ele queria as rotas comerciais marítimas ali no Mediterrâneo, para tomar conta da Grécia, porque ele queria as rotas marítimas do Mediterrâneo para ele. E o cara então está levando 2 milhões de soldados a mais de 6.000 quilômetros de distância da casa dele, e vai chegar com essa força toda que o filme de Hollywood nos ajuda a ter um vislumbre. Toma uma surra interessante dos 300 ali em Termópilas, dos 300 espartanos, tá certo? Volta meio humilhado, e é nesse contexto que a gente entende o livro de Esther. Ele está dando um banquete de 180 dias, recebendo o seu escol, ou seja, os seus líderes militares, e os historiadores então pensam que ele está fazendo as alianças políticas, ele está mimando gente, ele está comprando os generais para dizer, vamos comigo conquistar a Grécia. E é nessa época então que ele quer exibir a rainha Vasti, para dizer, está vendo pessoal como eu sou glorioso, juntem-se a mim, olha como a minha rainha é bonita. E a rainha não vai. E aí quando a gente começa a ler essa história, a gente fala assim, mas pastor, então eu acho que eu já entendi. Surge aquela varinha mágica, aquela lâmpada na sua cabeça, e fala assim, já sei pastor, com toda essa glória, o rei Assuero lembra Deus Pai. A rainha Vasti, que não quis essa glória de Deus Pai, é o Israel, que rejeitou o reino de Deus quando lhe foi oferecido, veio para o que era seu, os seus não receberam. Aí então, tinha 7 eunucos que serviam na presença de Assuero, esses são os arcanjos. E o eunuco Regai, que tomou conta de Esther, para apresentar Esther para o rei Assuero, é o Espírito Santo que supervisiona a apresentação da igreja como noiva, no último dia. E o Amã, que quis matar o povo judeu, é o anticristo, e o Mordecai que ganhou dele é Cristo. Calma aí, cara. Calma aí, não empolga não. Essa é a hora que você tirou a varinha mágica e falou assim, estou começando a enxergar aqui alguma coisa. Mas a gente não pode ir com essa pressa toda. Aliás, você não precisa, como diz o Dr. Chappell lá, o Dr. Grey Danos, e é citado no livro do Dr. Chappell, você não precisa aterrissar com um salto acrobático no Gólgota. Nada de ginástica exegética. Aliás, exegética, né? Você está enfiando alguma coisa lá que o texto não está dizendo. Isso é aquilo que o Dr. Chappell chamou de varinha de condão. Plim, apareceu aqui Cristo, não é assim que ele está na passagem. Então volte comigo a essa glória persa e procure então enxergar algumas coisas que Deus está mostrando.
Seu povo, foco da condição decaída, está fora, o paraíso foi perdido, está fora da cidade santa, não é mais vizinho de Deus. E enquanto isso, o mundo brilha, e parece que o mundo triunfa, e a glória das coisas é levada para governantes humanos. Será que o homem, a semente santa, o povo que Deus vai formar a partir de Abraão, esse povo vai perecer? E aí quando a gente olha para tudo isso, tem uma menininha, órfã de pai e mãe, criada pelo primo, e escrava, a milhares de quilômetros de casa, que vai ser o instrumento de Deus para mostrar que o seu povo vai ser conduzido em triunfo. A gente fica sabendo então que na cronologia, o Xerxes deu o banquete, vocacionou seus generais ali para ir à guerra, tomou aquela negação de Vasti, ficou humilhado, foi para a guerra com os persas, teve a sua derrota. Quando ele volta para casa, é que diz o texto de Esther capítulo 2, é que ele ficou pensando, agora bem que uma rainha podia me consolar, mas não tem uma rainha. E é nessa hora que aquela menina judia aparece. E a gente começa a prestar atenção então em como Deus está usando coisas improváveis na sua estratégia de conduzir o seu povo. Quando Deus usa o seu grande poder para fazer as coisas, ninguém questiona, mas assim também tudo é fácil. Mas quando Ele usa as pequenas coisas para envergonhar aquelas que parecem grandes, é que Ele está exibindo todo o esplendor da sua glória. Então, voltando ao livro aqui de pregação cristocêntrica, você percebe que essa passagem pode reter o seu foco cristocêntrico e fazer o seu sermão em Esther se tornar cristocêntrico, não pelo fato de que o pregador encontrou uma maneira inteligente de capturar uma referência à pessoa ou à obra de Jesus na mensagem, mas porque o sermão identifica uma função que este texto em particular exerce no grande drama da redentora cruzada do Filho contra a serpente. Qual é o papel que esse texto exerce? Mais uma vez recorremos a definições que já foram apresentadas a você nesta conferência. O papel preparatório. Se você vê o templo em Jerusalém e pensa em Deus habitando no meio do seu povo, se você vê o sacerdote e pensa em alguém que liga você a Deus, já que você não tem autorização para chegar direto, você consegue estar preparado para os conceitos que o Novo Testamento lhe trará. Quando você olha o que está acontecendo em Esther, você recebe um impacto de um padrão que Deus usa e vai usar. Qual é? Deus usa as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Deus conduz o seu povo e deixa tudo parecer radicalmente perdido, para depois mostrar que Ele nunca deixou nada fora do lugar. Não foi assim com José no Egito? O camarada fez tudo certo, parece que deu tudo errado para ele. Tá certo? Ele é vendido como escravo, ele é preso injustamente, ele é esquecido na cadeia, e de repente aquele hebreu que está lá naquela condição miserável se torna o segundo homem no governo do Egito. Não é assim com Daniel? Levado cativo, obrigado a ter uma dieta diferente, obrigado a trocar de nome, outras coisas, e de repente aquele homem se torna o segundo no governo. E agora, com Esther na Pérsia, não é diferente. Você vai percebendo um padrão que vai se descortinar de maneira perfeita na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que o profeta Isaías descreve para nós dessa maneira. Não tinha nenhuma aparência nele que nos agradasse. Nós olhamos para ele e não vimos nada de especial. Era alguém que sabia o que era sofrer, e foi desse lugar improvável que Deus fez brotar a nossa salvação. Está aí Cristo no livro de Esther. É interessante que as pessoas questionavam no Novo Testamento: de Nazaré sai alguma coisa boa? É isso aí, é esse cara aí que Deus vai usar? Esse que é o Messias? Não. Messias tem que vir num cavalo branco, com armadura de aço, com uma espada medieval, com alguma coisa desse tipo. Não. Essa é a loucura da pregação. Essa é a loucura dos métodos de Deus. Então, de duas maneiras diferentes nós já estamos vendo Cristo no livro de Esther. No foco da condição decaída, o povo está na mesma condição que eu e você, longe, fora do paraíso, fora, não é mais vizinho de Deus, mas Deus está agindo de um modo semelhante ao que Ele vai agir na pessoa do Salvador Jesus Cristo. Há uma terceira maneira como Deus nos revela Cristo aqui, e essa maneira tem conexão agora com a batalha. É muito interessante que esses judeus que estão fora de casa, estão longe do templo que já não existe,
eles ainda são o povo de Deus, eles ainda têm memória. E o primo da Ester, que agora é a rainha, ele é porteiro do rei. Se você também procurar na internet, você vai ver as ruínas do palácio de Dario, a chamada Porta do Rei. A gente consegue identificar todos esses lugares lá, isso tudo é maravilhoso. E aí você vai ver que o Mordecai está lá na porta. Só que ele é um bom judeu, ele ajudou inclusive a debelar uma rebelião, onde gente queria matar o rei, e ele entregou o assunto para Ester. Isso foi registrado, você leu isso lá no livro. Só que ele não faz uma coisa que o rei mandou, que é se curvar perante Amã. E é interessante porque para o judeu se curvar diante de uma autoridade não era considerado quebra do mandamento de não ter outro Deus diante do Senhor. Não era visto como pecado honrar uma autoridade curvando-se diante dela. Mas o Mordecai não quer fazer isso. E aí você vai ter que estudar de novo o texto para encontrar a explicação. O problema está na genealogia. Veja comigo aí capítulo 2, verso 5. A definição de Mordecai é: Mordecai é um homem judeu, ele é um benjamita, ele é filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Quando você vai a 1 Samuel capítulo 9, você vê que Quis é o pai de Saul. Saul que vem da tribo de Benjamim. E você sabe então que existe sangue real correndo ali na veia, sangue nobre pelo menos, né, correndo na veia do Mordecai. E a gente vai para o capítulo 3, verso 10 agora, e vê a definição do homem para quem Mordecai não queria se curvar. Amã. É dito que ele é filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Por que adversário dos judeus? Porque ele é Agagita. Um Agagita é um descendente de Agag. E Agag é aquele rei que Saul, cheguei no Mordecai já, que Saul recebeu as ordens para matar e exterminar completamente, assim no começo do seu reinado. Foi porque Saul não exterminou completamente os amalequitas governados por Agag que Deus o rejeitou, que Samuel falou: o reino vai ser tirado de você e vai ser dado para outro. Você trouxe ovelhas, trouxe animais, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Você conhece essa história? Isso tinha acontecido lá por volta do ano 1000 e pouco antes de Cristo. Já tinha se passado 550 anos, vamos falar aqui em números redondos. E os descendentes daquele rei que Samuel acabou matando são agora pedra de tropeço na vida dos israelitas. Mas essa história ainda começou mais cedo. Por que que Deus deu a ordem para Saul exterminar os amalequitas? Aí você tem que ir lá para o Êxodo no Egito e ver que assim que Israel saiu do Egito, quando estava marchando aquela multidão de gente em direção a Canaã, os amalequitas entraram em guerra contra os judeus, mas atacaram o povo de Deus pela retaguarda, na traição, atacando primeiro mulheres, crianças, pessoas cansadas, pessoas doentes. E isso deu origem àquela batalha em que Moisés sobe ao monte e tem os seus braços sustentados por Arão e Ur, enquanto Josué é o general lá no campo de batalha, e aquela é uma guerra contra os amalequitas. E Deus fala ali naquele dia: quando vocês entrarem em Canaã, eu vou apagar debaixo do céu a memória dos amalequitas. Ou seja, quando Saul recebeu a ordem para acabar com aquele povo, ele estava sendo convidado a ser um instrumento da justiça de Deus sobre as nações rebeldes. E é por isso que é tão séria a recusa de Saul em obedecer a Deus. E fica bem claro o problema quando séculos mais tarde o descendente daquele povo não exterminado está querendo devolver o troco. E é interessante que o decreto que Amã faz para exterminar os judeus é uma reação absolutamente desproporcional. Só tinha um judeu que não se curvava perante ele, o Amã, o Mordecai. Só que ele resolveu acabar com todos os judeus, e ainda resolveu fazer isso num só dia, mais ou menos semelhante à história que aconteceu com o seu povo séculos antes. E mais, o decreto que Amã conseguiu aprovar com o anel do rei era um decreto que usava os mesmos 4 verbos que Deus tinha falado com Saul em tempos anteriores. Depois você pode confirmar isso no livro de Ester. Os verbos são exterminar, aniquilar, destruir. E quando você lê o texto de Samuel, Deus falando para Saul fazer aquilo com Agag, você vê agora um Agagita usando os mesmos verbos para fazer aquilo com o povo de Deus, por causa de Amã, por causa de Mordecai, um descendente de Saul. Quando eu olho para isso,
eu percebo a guerra das sementes. Eu percebo o grande conflito que existe para aqueles que estão entre o paraíso perdido e não chegaram ainda ao paraíso recuperado. Você está em guerra. Eu e você estamos em guerra. É interessante que James Packer tem aquele livro chamado Religião, Vida Mansa, onde ele condena esse cristianismo nosso que parece achar que está tudo indo muito bem, está tudo sossegado. Não, ainda não, a consumação ainda não chegou. Existem duas árvores na Bíblia: a árvore da vida em Gênesis 3, na criação, antes da queda, e a árvore da vida em Apocalipse 22, na consumação, depois da restauração de tudo. Duas árvores. E tem crente que acha que entre essas duas árvores dá para estender uma rede, deitar e dormir. Não é para isso. Você está em guerra. Você está em guerra. E aí, quando você olha para o padrão de Deus, você percebe que existe uma batalha em andamento. Daniel, quando estava perguntando para Deus: Senhor, o que vai acontecer com o meu povo? Lá no capítulo 10, Deus manda para ele a resposta, e o anjo sai em resposta à oração de Daniel, só que ele não consegue chegar. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia se opôs. E quando você lê que os reis da Pérsia estavam em outro momento, você percebe que esse príncipe da Pérsia não era um elemento humano. Ele lutou com ninguém menos do que com o arcanjo Miguel. Então a gente percebe que existe uma batalha espiritual, enquanto o povo de Deus não chegou ao seu descanso definitivo. E o livro de Esther está mostrando isso para nós. É por isso que o povo de Deus é oprimido pelo Egito na Bíblia, depois ele é perseguido na Pérsia, depois ele é perseguido pelos romanos. Por isso é que Paulo morre sob a espada de Nero, Pedro também, muitos outros no livro do Apocalipse. Quem são esses que estão chegando aí? São aqueles que morreram por causa do Evangelho. Isso está acontecendo lá em Roma, isso está acontecendo hoje. O que é que o Estado Islâmico está fazendo com cristãos hoje? Alguns chegam a arriscar a estatística de que nunca morreram tantos cristãos como morreram neste século. Essa batalha está aí. Então a gente se identifica com o leitor e diz: este texto é para mim. Se ontem nós ouvimos que Deus usa pessoas fracas, que Deus usa pecadores, Deus usa medrosos, como usou Gideão, então eu me identifico com Gideão, e foi maravilhoso ouvir aquilo. Eu preciso olhar para o livro de Esther e dizer: Esther estava no meio de uma guerra, mas eu estou também. Eu estou também. E o apóstolo Paulo, quando pregou o Evangelho, deixou isso muito claro. A gente lê em Atos 14, por exemplo, que na sua primeira viagem missionária, ele saiu evangelizando, esteve em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia e tudo mais. E depois que ele foi apedrejado, ele voltou pelas cidades por onde tinha passado antes, fortalecendo a alma dos discípulos. Que testemunho o apóstolo Paulo: fui apedrejado, mas está voltando e diz assim: não desistam não é porque eu levei pedrada que vocês vão abandonar o Evangelho. Atos 14, 22, e ele exorta os irmãos a permanecerem firmes na fé, e mostra para eles que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso significa, irmão e irmã, que se o seu cristianismo não está incomodando ninguém, se você está conseguindo viver nesse mundo que está comprometido com a serpente, sem causar desconforto em lugar nenhum, era hora de você se perguntar se você está realmente sendo fiel. Porque está previsto: todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está previsto. E assim eu também chego em Deus aqui de uma terceira maneira. A primeira, foco da condição decaída. Estou fora do paraíso, que nem Esther estava fora de Jerusalém. Segunda, o modus operandi de Deus. Ele usou as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Ele usou uma mulher para envergonhar o maior império do mundo. Ele usou os seus servos humildes, o porteiro do palácio. A terceira, a batalha. O povo de Deus está numa jornada em que o inimigo quer destruí-lo. Mas a história continua. Tem aqui, irmão, obrigado. A história, pode deixar. A história continua. Há uma outra maneira de enxergar Jesus aqui, que é em relação à vitória. Essa batalha que vai levar aqueles que estão fora do jardim, em sua condição decaída, para a condição de vitória,
Deus agindo nesse processo de maneiras improváveis, essa é uma batalha que já teve a sua vitória garantida. Isso porque Cristo já venceu a morte na cruz, não é? Cristo, e embora ainda não totalmente, o último inimigo a ser vencido no último tempo será a morte, mas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E então a gente pode ver vislumbres disso também no livro de Ester. Mordecai fica sabendo do decreto que Amã promulgou com o anel de Assuero, e ele então veste pano de saco e cinza para orar a Deus e pedir livramento. E ele não pode ultrapassar a porta do rei, ele não pode mais chegar perto do rei com aquele tipo de coisa. Era proibido chegar triste, chegar lamentando, chegar feio, mal penteado diante do rei. Então Mordecai tem que ficar do lado de fora. E as pessoas que conheciam Mordecai, que tinham visto ele aparecer lá no palácio para perguntar como estava Ester na época que ela concorria à vaga de rainha, aquelas pessoas vieram e contaram para Ester: o seu primo está lá fora. E falam de Mordecai, na verdade, a definição se ele era o primo ou não ainda estava oculta. Mordecai está lá fora. E aí então Ester manda roupas para Mordecai, porque ela quer que Mordecai troque de roupa para entrar no palácio, para contar para ela o que está acontecendo. Ela não pode sair, a rainha não pode dar uma volta quando quiser, não. Mas o Mordecai não quer trocar de roupa, ele quer continuar lamentando, porque a sorte dos judeus foi lançada. O Pur foi lançado por Amã, e ele determinou exterminar os judeus no 12º mês. E aí então a Ester manda um homem de confiança perguntar para Amã: Amã, o que está acontecendo? Perguntar para Mordecai: o que está acontecendo? E então Mordecai fala a respeito do decreto, dá uma cópia do decreto para ela e tudo mais, e diz para ela, a gente resumindo a história, né, que ela precisava procurar o rei. E aí ela diz assim: eu não posso, faz 30 dias que o rei não me chama, ninguém pode aparecer na presença dele sem ser chamada, e se eu for até lá, se eu aparecer no pátio de frente ao trono real, eu posso ser executada. Todo mundo sabe disso. E aí Mordecai fala uma das frases mais impressionantes do livro, no capítulo 4, a partir do verso 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. É interessante como, se tivéssemos lido uma passagem como esta antes da conferência, a gente diria já direto com moralismo: tá vendo? Você precisa ser um guerreiro de Jeová forte na causa. Veja onde foi que Deus te colocou e tudo mais, e você vai agir porque Deus está querendo usar você. Isso tudo é verdade. Nós temos que ser firmes, temos que viver de maneira corajosa, temos que viver de maneira fiel, mas isso tudo parte de um lugar que o texto não parte. Mordecai está dizendo assim, verso 14: se você se calar, de outra parte vai vir socorro para os judeus. O que Mordecai está dizendo é assim: nós já temos a vitória, nós somos o povo de Deus, nós estamos fora do jardim, mas nós estamos na mão de Deus. E porque estamos na mão de Deus, e porque Deus está conosco, é que nós devíamos todos, com essa certeza e com essa garantia, viver para a glória de Deus. Isso coloca a graça primeiro e o dever depois, certo? Citando mais uma vez o livro do Dr. Chappell, Ester está ajudando você a ser conduzido, não, ele não está falando especificamente de Ester lá, né? Mas Ester está ajudando você a ser conduzido para uma religiosidade não centrada no humano. Deus é que é o herói desse texto, Deus é que vai livrar, com Ester ou sem Ester, e do modo dele e do tempo dele. Mas a personagem que foi incorporada a este texto aqui, no caso Ester, não foi incorporada por sua própria causa, mas para mostrar o que Deus está fazendo por meio dela, nela e para ela, mostrando como Deus promove o seu reino, muitas vezes pelos esforços dos seres humanos e muitas outras vezes apesar dos seres humanos. Então a glória é de Deus, o projeto é de Deus, o livramento é de Deus, e por causa desta vitória que nos é garantida, é que nós devemos nos dedicar a Ele. Nós não vamos produzir nada. Como já foi mencionado aqui, as epístolas do Novo Testamento seguem esse padrão.
Romanos 1 a 11 diz o que foi que Deus fez para salvar você. E então no verso 12 diz: eu rogo a vocês, irmãos, como eleitos de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável. Por que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Como diz Romanos 8, é que agora você vai viver para a glória de Deus. Efésios faz a mesma coisa. Capítulos 1 a 3 falam da salvação. Deus Pai nos elegeu, Deus Filho nos redimiu, Deus o Espírito nos selou, fomos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de obras, não é por vós, para que ninguém se glorie. E aí então, a partir do capítulo 4, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis por modo digno da vocação a que fostes chamados. Como já foi dito aqui, e é importante relembrar para que você cruze as informações, os imperativos são baseados nos indicativos. As ordens de Deus são baseadas naquilo que Deus já fez por você, e a ordem não é reversível. Deus não está dizendo para você fazer para depois Ele agir. Deus está dizendo: eu já agi, agora faça você. É muito diferente, é muito libertador, é maravilhoso. É Cristo em Esther. Deus certamente vai nos livrar, Esther, e por isso você não devia ficar parada. Você é parte do povo liberto. Sirva a Deus com amor, sirva a Deus com reconhecimento. É assim então que a gente vai ler vários textos da Escritura que vão nos encorajar, de posse dessa vitória, a enfrentar lutas com coragem, com fé, com sabedoria e retidão, como Esther fez. Resistir firmes na fé, vai dizer Pedro, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo pela irmandade espalhada pela terra. Ser fiel até a morte, diz o Senhor Jesus à igreja em Esmirna, lá em Apocalipse: eu vou te dar a coroa da vida, porque eu já sou o vencedor. É assim que a gente então vê Cristo em Esther. Foco da condição decaída, primeira maneira de ver. Modus operandi divino, segunda maneira de ver. Uma batalha, terceira maneira de ver. Uma vitória, quarta maneira de ver. Quinta e última, uma festa. Uma festa. O que aconteceu? A gente precisa resumir muito aqui, e talvez caibam aqui 5 sermões para você. Nós estamos só estudando o livro de Esther, eu não estou pregando, eu estou te ajudando a perceber como a gente chega no sermão. Mas uma questão aqui acontece: Amã lançou sortes para descobrir quando é que seria a melhor época para exterminar os judeus. Você viu que ele queria fazer isso num dia só. Para ele não bastava acabar com os judeus, tinha que ser um final assim, apoteótico, tinha que ser uma coisa grandiosa. Aí então ele teria a vingança que ele queria. Então ele lançou sorte, e a sorte caiu no 12º mês. Mas você lê lá no texto de Esther que era só o primeiro mês do ano. Aí você fala assim: mas que horror! O cara determinou um decreto que ia autorizar a matança dos judeus em dezembro, e ele marcou isso em janeiro. Mas sabe por quê? Pensa na extensão do Império Persa. A estrada real que ia de Suzã até uma das extremidades do Império tinha 6.700 quilômetros. E embora o correio persa fosse dos mais eficientes da antiguidade, e eles tivessem cavalos descansados a cada 25 quilômetros, e quando o cavaleiro estava chegando, ele tocava uma corneta, e o cara do outro posto já ficava a postos, e parecia revezamento das Olimpíadas de 4 por 100, o cara começava a correr no cavalo, o outro chegava, passava, e assim a mensagem ia. Mesmo assim, para escrever para 127 províncias, nos seus idiomas, no idioma de cada povo, daquele povo que estava debaixo dos pés de Dario, na estátua encontrada em Suzã, levava tempo. E até essa mensagem chegar levava tempo. Então, como Amã queria que fosse tudo num dia só, ele falou: vai ser no 12º mês. E a notícia vai chegando, e todo mundo vai dizendo assim: no 12º mês a casa vai cair, eu não vou poder me defender, todo mundo vai vir contra mim. No entanto, enquanto o decreto já saiu, estão acontecendo coisas lá no palácio. E é muito interessante ler a ironia disso tudo, porque enquanto Amã vai obtendo o favor do rei Assuero e vai tramando contra os judeus, Mordecai, que livrou a vida do rei, parece aparentemente esquecido. E num dia de insônia do rei, não é? É que vão se ler as crônicas, e aí se percebe que o Mordecai tinha feito algo e não tinha sido recompensado. Mas foi numa noite específica. Foi naquela noite em que, depois de jejuar, Esther chegou até a presença do rei, correndo risco de morte, e então chegou até ele e foi favorecida pelo estender do cetro em direção a ela, tocou o cetro, falou: rei, posso pedir uma coisa? Pede aí o que você quer. Queria te dar um banquete. Esperta essa menina, né? Que sabedoria de Deus. Aí o Amã está convidado.
E aí então Amã vai lá se achando, e aí quando chega lá fala, estamos aqui para almoçar com você, o que você quer? Eu queria que o senhor viesse almoçar amanhã, eu estou dando esse banquete aqui só como couvert, o negócio mesmo é amanhã. Aí o rei fala, e eu queria que o Amã viesse. Aí o Amã vai para casa dizendo, você não está sabendo o que está acontecendo, eu estou aqui assim com o rei, a rainha dá banquete para mim. E é bem naquela noite que o rei perde o sono, e é bem naquela noite que a ata das crônicas reais é lida. E aí então é bem nesse contexto que o Amã chega e o Assuero está lá dizendo assim, rapaz, estou querendo honrar um moço aí que eu esqueci. Não, ele não fala isso, né? Como é que o rei pode honrar alguém? O Amã pensa, sou eu, esse cara sou eu, esse cara sou eu. Aí então o que ele faz? Ele fala, pega esse camarada, bota no cavalo, põe roupa real nele, põe a coroa, sai desfilando com ele. E o que acontece? Deus fala, o Assuero fala, gostei da tua ideia, faz isso com Mordecai. O cara não se aguentou, foi muito humilhante para ele. E a reversão das coisas também é algo que fica muito claro. Nós hoje que estamos sendo oprimidos por conta de nossa fé, enquanto estamos fora do jardim, seremos vitoriosos sobre tudo, reinaremos com Cristo, que coisa gloriosa. E aí então, a forca que Mordecai tinha mandado, que Amã tinha mandado preparar para Mordecai, ao contrário disso, é usada para enforcar o Amã. E a história tem mais detalhes muito maravilhosos, mas a gente não deve se prender aqui, porque eu não estou pregando aqui, eu estou ensinando a enxergar Cristo no livro de Esther, né? Estou tentando ver isso com vocês, mas o fato é que termina a ideia, o Amã está exterminado. Ele chega, quando a Esther fala para ele assim, esse cara malvado aqui está querendo matar o meu povo, o Assuero percebe que estava sendo feito de bobo, e ele não, tem um choque, ele sai para o jardim do palácio, e o Amã já era tão orgulhoso, tão cheio de si, que ele resolveu ficar para pedir a misericórdia da rainha, porque pedir para o rei, talvez ele já conhecesse o rei, não desse muito certo. Só que ele já era tão vaidoso, tão orgulhoso, que ele quebrou regras protocolares do harém. Ele chegou perto demais da rainha. E quando o Assuero volta, aquele cara está tocando na rainha, não pode fazer isso. Então, se a nossa interpretação está correta, os servos do rei já saem com um pano para cobrir a cabeça do Amã, dizendo, já era, cara, perdeu, bacana. E aí então, o Amã vai embora da história. E aí você fala, pronto, acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque tem um decreto dos medo-persas, dizendo que daqui a alguns meses, todos os judeus podem ser mortos. Só que se você lembra do que fizeram com Daniel para ele ser jogado na cova dos leões, a lei dos medos e persas não se pode revogar. E então, e agora, o que faz? Agora o que faz? O anel de Assuero que estava com Amã, agora passa para as mãos de Mordecai. E Mordecai vai fazer um outro decreto, que não anula a primeira ordem, mas na verdade dá um jeito de tentar resolver a situação. Como? No dia tal do 12º mês, acho que é o 13º dia, todos os judeus, podem ser exterminados, dizia o decreto que Amã promulgou. Só que agora Mordecai promulga outro. Quando alguém vier tentar exterminar você, judeu, você está autorizado a se defender. E o decreto tem uma linguagem meio dúbia. Você está autorizado a se defender, inclusive com relação a mulheres e crianças. E aí então você fica se perguntando, o judeu está autorizado a defender as mulheres e crianças dele, ou ele está autorizado a exterminar o inimigo, inclusive as suas mulheres e crianças? O decreto é dúbio de propósito. E aí o que acontece? Chega o dia, saem os mensageiros reais, vai o correio, e chega finalmente o 12º mês. E os judeus têm grande vitória sobre todos os seus inimigos espalhados por todo o império. Tudo o que Amã planejou se virou contra ele, e então há uma grande limpeza dos inimigos do povo de Deus, apontando para nós o que vai acontecer na nossa vitória final. Passa o dia em que os judeus estavam autorizados a fazer isso, e o rei ainda pergunta para Esther: Esther, tem mais alguma coisa que você queria que eu fizesse? E a Esther fala assim: ainda sobrou muito inimigo aqui na cidade de Suzã. Eu quero mais um dia para matar inimigo, e ainda quero passar uma lição. Eu quero que todos os 10 filhos de Amã que foram assassinados ontem sejam pendurados para exposição pública. Meiga essa menina. E aí, e o rei concede, para deixar claro uma lição: esse é o povo de Deus. E é interessante que Zacarias fala: ai daquele que mexe com a menina dos olhos de Deus. Então eu olho para tudo isso e vejo que foi feito um banquete.
O banquete no livro de Esther é muito interessante, porque a glória do mundo era celebrada no início do livro com um banquete, mas a glória do povo de Deus é celebrada no final do livro com outro banquete. As pessoas fazem um banquete para celebrar a festa de Purim, que não é uma festa ordenada em Levítico, mas ela está estipulada aqui no livro de Esther. E qual é a ideia? Nós triunfamos sobre os nossos inimigos, vamos dar um banquete, vamos enviar porções aos nossos amigos e celebrar a vitória. Essa também não é uma ideia nova, e isso também aponta para Jesus de forma muito clara. Por quê? Porque a primeira pessoa que obteve uma vitória contra aqueles que tentavam atacar a linhagem do povo de Deus foi o próprio pai da nação, Abraão. Você conhece a história? O Ló foi meio ingrato. A briga entre os pastores de Ló e Abraão vai crescendo, e o tio fala para o sobrinho: quero brigar com você não, escolhe um canto para onde você vai. E o sobrinho, ao invés de dizer: que isso, tio, eu estou vindo na carona da sua bênção espiritual aqui, escolhe o Senhor. O sobrinho fala: pode deixar, tio, e escolhe a região de Sodoma e Gomorra, onde habitam grandes pecadores contra Deus. Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, fica tranquilo, você que vai herdar tudo, eu vou dar tudo é para você. Aí lá em Sodoma e Gomorra, Ló se enrola, tem guerra, levam Ló cativo, ele sai com os 318, que não é um número mágico, ele sai com os 318 e vai atrás do Ló e traz o Ló de volta. E quando ele terminou essa vitória de proteger a sua descendência, e ele ganha dos inimigos do povo de Deus, aparece um cara que a gente não sabe de onde veio nem para onde foi. Isso é muito enigmático na Bíblia, e o escritor aos Hebreus fala a respeito disso. Ele não teve princípio nem fim de dias, e o nome dele é Melquisedeque, Melech Tzadik, rei de justiça, e ele reina numa cidade chamada Salém, que mais tarde vem a se tornar Yerushalayim, o alicerce da paz. Ele é o rei da justiça, Melquisedeque. A cidade que ele governa se chama Paz, e ele traz pão e vinho para fazer um banquete da vitória da linhagem escolhida sobre o inimigo. Esse é o modus operandi de Deus, é o padrão da festa. Isso é o que Davi escreve a respeito no Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Você convida o seu inimigo para jantar em casa? Fala: detesto aquele cara. Aí a sua esposa fala: então chama ele para jantar. É assim que funciona? Não, né? Mas sabe como é que é a ideia do texto bíblico? É dizer: os inimigos do povo de Deus terão que ver a festa da sua vitória. Isso começou lá com Melquisedeque, e Davi está dizendo no Salmo 23 exatamente isso. O cálice da ira de Deus transborda contra os inimigos, e os inimigos têm que assistir o banquete da vitória. Esse é o significado das bodas do Cordeiro. Quando a morte tiver sido derrotada, o anticristo tiver sido derrotado, tem uma grande festa. Mas essa festa já começou a ser celebrada por nós todas as vezes em que nós partimos o pão e bebemos do cálice. Nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, meus irmãos, sem varinha mágica, mas com um conhecimento mais abrangente, vai requerer de você estudo, vai requerer de você pesquisa, vai requerer de você uma visão panorâmica, vai exigir que você leia toda a Bíblia, vai exigir que você conheça o contexto de Daniel, de Ezequiel, o contexto de Zacarias, que veio logo depois, mais ou menos um pouquinho antes, melhor dizendo, de Esther. Vai requerer que você conheça o contexto, vai requerer que você faça conexões corretas com o Novo Testamento, mas isso não é impossível. Cristo está lá. E quando a gente então enxergar a nossa condição decaída, quando a gente enxergar o modo de Deus agir, quando a gente enxergar a batalha na qual estamos inseridos, quando a gente enxergar a vitória que nos é garantida, quando nós enxergarmos a festa que nos aguarda, então nós estamos vendo Cristo no livro de Esther. Minha ideia com esta palestra é encorajar você a ver: Cristo está lá, irmão. Cristo está lá. Entre o paraíso perdido e o paraíso recuperado, o nosso Redentor trabalha por nós em todas as histórias. E essa é a mensagem que devemos proclamar. Chamou a minha atenção na palestra do reverendo Heber Júnior, ele dizer que Paulo, que Estevão, quando pregavam lá no livro dos Atos dos Apóstolos, o que eles faziam? Eles contavam histórias. Quando você for pregar no Antigo Testamento, conte a história dentro da história. E mostre então que Cristo é tudo. É o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Deus fez convergir nele todas as coisas, quer as do céu, quer as da terra. A ele toda a glória, hoje e eternamente. Amém.